A gente volta a falar a respeito de foi uma notícia que a gente trouxe, abrimos o Balanço Geral de hoje trazendo essas informações. Pois bem, é possível que o Judiciário, então, tenha que apreciar um pedido de prisão contra o Dilomar Batista, que participou. Ele participou, não foi cúmplice, segundo o que dizem as investigações até aqui. Está vendo? É esse homem. Pois bem, o que aconteceu e agora a gente corrige e atualiza a informação do jeitinho que ela é. A acusação está pedindo ao Judiciário a prisão do Dilomar. Ou seja, a advogada que foi nomeada pela própria Justiça como assistente de acusação. Não é a defesa da família da Cláudia, não. A defesa não teria legitimidade para fazer essa solicitação. Quem é que faz essa solicitação? Ou é a polícia, ou é o Ministério Público, ou, no caso de um processo em andamento, a assistente de acusação, que foi o que aconteceu. Então, a advogada que vai auxiliar o promotor na acusação, ela faz esse pedido. Mas, assim, não há efetivamente nenhuma grande novidade. A não ser o fato, aliás, isso acabou sendo trazido e, enfim, isso vai ser avaliado. O Dilomar estaria atrapalhando as investigações nesse momento, mas não tem uma investigação em andamento. Não tem novas investigações em andamento. Então, como assim a assistente de acusação está pedindo, está dizendo que o Dilomar ele estaria atrapalhando as investigações? Não, não tem nova investigação, até porque agora o dono desse caso é o Ministério Público. O Ministério Público é o titular da ação penal. Se o Ministério Público pedisse ou se solicitasse, aí sim a Polícia Civil faria novas investigações. Em fazendo novas investigações, aí Dilomar seria imputada a ele a culpa de estar ou não prejudicando. Mas não tem uma investigação em andamento. Agora, não mais. A defesa, ou a assistente de acusação, melhor dizendo, ela também está dizendo, e aí esse é um ponto que merece a nossa atenção. Esse é um ponto. O Dilomar, no dia 6 de agosto de 2024, quando Cláudia Lobo é assassinada, atenção, isso são provas, tá bom? Provas. Aqui não tem ninguém deduzindo nada, não é dedução. Muito pelo contrário, são fatos, provas e dados a partir da investigação que foi toda ela encabeçada pela Polícia Civil. Muito bem. Naquele dia, essa interceptação telefônica ela foi feita, houve quebra do sigilo telefônico e a polícia extraiu esse diálogo, essa conversa, essa ligação entre Roberto Franceschetti Filho e Dilomar Batista. A essa altura, o corpo de Cláudia Lobo já queimava lá naquele buraco, ao lado do conjunto de campos, na zona rural de Bauru. O corpo da Cláudia já estava queimando a essa altura. E aí os dois conversam a respeito daquilo que haviam acabado de fazer, como se eles estivessem falando do orçamento de um telhado. Olha, mas o telhado ficou pronto? Você já conseguiu dar jeito no telhado? Basicamente foi isso, eu ouvi o diálogo. Viu, o telhado, mas está tudo certo com o telhado? Não vai trazer problema o telhado? Como é que foi aquela situação? Acabou definitivamente? Então eles conversam e num certo momento há um clima de descontração, olha isso, entre Roberto Franceschetti e Dilomar Batista. Eles chegam a falar num clima como se estivessem tripudiando daquela situação. Isso está no diálogo, tá? Isso é prova. Isso não é achismo, é prova. E aí a assistente de acusação vê nesse comportamento de Dilomar um elemento suficiente para pedir a prisão preventiva dele. Por quê? Porque ele teria sido ou teria efetivamente ajudado a fazer tudo. Porém, a Polícia Civil, com base em tudo isso, já havia feito o pedido de prisão. E a Justiça negou. E aí muita gente ficou sem entender. Colim, mas... E aí, Colim, né? Por isso que existe o E aí, Colim. E aí as pessoas, por onde quer que a gente passava, as pessoas perguntavam porque não conseguiam entender. Como é que uma pessoa que ajudou a queimar o corpo de alguém não vai presa? Simples de te responder, embora seja doído. Por quê? Para o nosso legislador, o crime de ocultação de cadáver, junto com o de fraude processual, que é você adulterar uma cena de crime, o Dilomar, ele tenta, inclusive, por isso que ele tá sendo acusado, e foi acusado, de fraude processual. Porque ele tenta limpar a SPIN, porque dentro da SPIN havia ali material genético da Cláudia, que a essa altura tinha acabado de levar um tiro. E aí ele adultera aquela cena de crime, que, repito, é a SPIN. Pois bem,
Para o nosso legislador, quando a pessoa ela atua na ocultação do cadáver, mas não está diretamente relacionada ao assassinato, esse crime vai de 1 a 3 anos. Ocultação de cadáver e nada na cabeça do nosso legislador. Se você não concorda com isso, ligue para o seu deputado, ligue para o seu senador. Peça para eles mudarem, mas na regra está assim. E a polícia não tem como inventar. Mas a polícia, entendendo a gravidade, a polícia foi lá, passou para o judiciário uma série de elementos solicitando a prisão do Dilomar. Mas o judiciário não concedeu essa prisão. E agora vem esse fato novo. A defesa, né, dos interesses da Cláudia ali, a defesa não tem legitimidade para pedir, mas a assistente de acusação tem. Por quê? Porque ela já foi nomeada pelo próprio judiciário. Agora vamos ver. O judiciário vai apreciar. Então, atenção, turma aí. A prisão dele pode sair a qualquer momento. Esse é o ponto. Desde que haja legitimidade no pedido, olho no Dilomar. Se bem que ele já contribuiu bastante, né, para as investigações. Como é que ele se movimentaria? Fugir não é fácil não, hein?